A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 2, Jovens, que tem como título Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Amém? Estaremos estudando a lição de número 2, dando prosseguimento à lição deste trimestre, agora estudaremos profetas menores. Na lição anterior fizemos uma introdução sobre os profetas menores e agora na lição 2 estaremos dando pontapé inicial. E o primeiro profeta que iremos comentar e falar é sobre o profeta Oséias, sobre o seu livro, as profecias citadas no livro de Oséias. Então vamos estudar o livro de Oséias fazendo algumas ressalvas interessantes de subsídio extra para os irmãos. Então vamos lá fazer uma breve introdução sobre o livro do profeta Oséias. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer um fundo histórico sobre a situação, em que época foi que as profecias de Oséias vieram a ser faladas ao povo de Israel. Então nós sabemos que o rei Jeroboão II, ele reinou durante 41 anos, dos anos 790 a 750 antes de Cristo. Então, meu irmão, durante esse reinado, Israel estava experimentando uma época áurea também. Época em que a prosperidade estava dominando em grande proporção. A terra e o povo, meu irmão, estava de bem, estava em prosperidade. No sul, Judá estava experimentando algo idêntico também. Lembre-se que o reino foi dividido na época de Roboão. E o reino do norte era Israel e o reino do sul era Judá. No reino do norte estava Jeroboão reinando. Estava uma época boa de paz, de fartura, de prosperidade. Mas também no reino do sul também, porque quem estava reinando lá era o rei Uzias, que foi um rei bom. Então estava tendo um bom reinado. A nação por completo estava em uma época de prosperidade. Mas essa época áurea, meu irmão, durante os últimos dias de Jeroboão II, estava chegando ao fim. Por quê? Porque quando o rei de Israel faleceu, o caos e a confusão substituíram a prosperidade. No cenário internacional, o que estava acontecendo? A Síria estava se projetando cada vez mais. Então, quando Jeroboão II morreu em 750 a.C., os assírios já haviam começado a perturbar Israel. 30 anos depois, após várias pré-invasões, conquistaram o reino do norte, que é quando aconteceu o cativeiro assírio. Antes de sua derrota, Israel encontrava-se moral e religiosamente decaído. Até os próprios sacerdotes praticavam atos abomináveis, como o assassinato. Isso está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 9. A nação, meu irmão, rapidamente se degenerou e chegou ao nível mais baixo da sua história, evidenciado pela prostituição praticada, inclusive no próprio templo do Senhor, disfarçado como louvor a Deus e pelos sacrifícios de crianças a deuses pagãos. Assim, meu irmão, Oséias, no ano 750 a.C., foi instruído por Deus a mexer com esse caldeirão de corrupção que fervia com violência e exalava o seu mau odor em direção ao Pai Celestial. Então, este é o fundo histórico de quando Oséias aparece no cenário para proclamar as palavras do Senhor, ao final do reinado de Jeroboão II, quando a degradação espiritual, tanto do povo quanto dos sacerdotes, estava precária. O tema do livro de Joel é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Esse é o tema do livro de Oséias. O alvo de Deus, ao falar através desse céu, foi declarar, meu irmão, e mostrar à esposa infiel o seu constante e persistente amor. Por isso o tema do livro de Oséias, estou falando de Joel, me desculpe, mas é de Oséias, é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Quais os personagens do livro de Joel, os principais personagens? O primeiro é o próprio Oséias, que é o escritor do livro, e no hebraico o nome dele significa salvação.
Pouco se sabe sobre a vida deste profeta e sabe-se que ele profetizou durante 25 anos nos últimos 25 anos do reino de Israel. Por quê? Porque ele foi levantado no ano de 750 a.C. e no ano 722, em ordem decrescente, que está antes de Cristo. No ano 722, o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. Então ele profetizou nos últimos 25 anos do reino de Israel. Ele era contemporâneo de alguns profetas de Israel e como de alguns profetas de Judá. Ele foi contemporâneo de Amós e Jonas, que são profetas de Israel, e de Isaías e Miqueias, que eram profetas de Judá, o reino do sul. Oséias ficou conhecido também, além do que o autor fala na lição, como o evangelista da graça, é o primeiro evangelista da graça, o evangelista misericordioso. Ele também é conhecido como profeta do coração quebrantado. E Oséias, meu irmão, uma curiosidade, de Jeremias são considerados profetas das lamentações. Então, Oséias é o primeiro personagem que nós vemos no livro. Também tem Gomê, que é a esposa do profeta. Quem era essa mulher? Era uma prostituta antes de se casar com ele. Teve filhos bastardos antes de se tornar mulher de Oséias. Mas o casal depois teve 3 filhos legítimos, o que nós vamos comentar também um pouco nessa lição de hoje. Quando se entra para falar no livro de Oséias, já no capítulo 1 e no do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1, nós vemos o casamento e a convivência de Oséias com a sua mulher. Mas observe o que fala o primeiro versículo do livro. Fala: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Deus falou não somente a ele, mas também por ele, como está em 1:2, Oséias 1:2. O profeta recebeu, meu irmão, ele entendeu e obedeceu a mensagem, como também a entregou a Israel. Então, meu irmão, ele recebeu uma ordem estranha. Foi uma ordem muito estranha. Por isso há muitos debates se essa mulher chamada Gomê foi uma meretriz antes de se casar com Oséias, ou se ela somente se prostituiu após se casar e ter filho com o profeta. Então existem essas duas linhas. Os que negam o mau procedimento antes de se casar tomam como base o princípio de que o Senhor não queria requerer algo tão repugnante de um dos seus servos, ou que as próprias leis judaicas não permitiriam tal união, ou que essa foi uma visão, foi um sonho ou alegoria da parte do profeta. Entretanto, não encontramos nada, meu irmão, no relato deste arauto que indique que foi apenas uma visão, bem como nada implica que tudo foi um simbolismo, não. Oséias não pecou, mas simplesmente obedeceu à voz de Deus, tomando um Gomê como sua legítima esposa. A expressão mulher de prostituições significa que naquele tempo, Gomê tinha cometido repetidas vezes esses pecados. Então, as expressões homem de sangue, além alguém que derramava muito sangue, ou homem de dores, aquele que sofria muito e constantemente. Assim, meu irmão, nosso entender é que Gomê foi uma mulher mudana antes de ser esposa de Oséias. E essa expressão, terás filhos de prostituição, é ainda mais difícil de entender o seu significado, porque na versão corrigida, o verbo terás é omitido. Alguns estudiosos concluem que o profeta não somente tomou para si uma mulher pecadora, mas do mesmo modo seus filhos ilegítimos. É o que nós tínhamos falado anteriormente, que quando Oséias conheceu ela já tinha filhos bastardos, porque Oséias assumiu sim os filhos daquela mulher e depois teve com ela mais 3 filhos. Então, meu irmão, a ordem dada a Oséias foi, sem dúvida, uma das mais estranhas dada pelo Senhor a um dos seus servos. No entanto, se cremos na palavra, na sua palavra, naquilo que a palavra de Deus nos fala, temos que aceitá-la como está registrado e estudar o propósito da missão que caiu pesadamente sobre os ombros de Oséias. O Senhor também deu instruções claras ao profeta Oséias sobre o nome de seus filhos, conforme está registrada em Oséias 1, do versículo 3 ao 9. A intenção, mediante o sentido dos 3 nomes, era de revelar sua atitude para com o povo,
Deus falou que o primeiro deveria se chamar Jezreel, que significa Deus espalha. Isto está lá em Oséias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O segundo nome que Oséias deveria dar um dos seus filhos era Loruama, que significa destituída de favor. Oséias capítulo 1, versículo 6. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. E o terceiro nome seria Loami, que significa não, meu povo. Oséias 1, capítulo 1, versículo 9. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, meu irmão, Israel não somente é avisado que vai sofrer grande assolação, mas outro sim, não será mais perdoado pelo Pai Celestial, que o abandonará, recusando ser o seu Deus. Uma cena aterradora, meu irmão, indesejável, mas infelizmente o resultado daquilo que acontece quando o convite de restauração pela parte do justo Senhor é desprezado. Aí você vai lá em Oséias, capítulo 1, do versículo 10 ao capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar todavia. Todavia, observe que o oportuno e paciente, todavia de Deus. Uma vez o Senhor manifestou sua eterna misericórdia. Pelo seu profeta, meu irmão, Deus indica que um dia tudo se resolverá. Serão restaurados aqueles que se voltarem para Deus. Serão chamados filhos de Deus vivo, meu irmão. O reino dividido de Judá e Israel será unido novamente num só reino, com uma só cabeça, que é o reino milenar de Cristo, quando Cristo raiar e vier unificar. Aí sim, meu irmão, é a única cabeça ou o Senhor. Note como os nomes e seu significado agora adquirem outro sentido contrário. Grande será o dia de Israel, ou seja, Deus reúne, subentendido, Ruama, favor, a mim, meu povo. Essa promessa se encontra no futuro, um futuro que envolve muitos séculos a partir de Oséias, mas isso está registrado na palavra de Deus. Mas é uma luz, né, isso que brilha no horizonte do porvir para todos que vierem a reconhecer que é somente em Deus que se encontra restauração e esperança para a alma desviada e perdida, meu irmão. Então, isso que nós devemos ter em mente. O pequeno parêntese sobre a esperança no porvir é fechado, porque Oséias, do capítulo 2, do versículo 2 ao 13, é como se tivesse um parêntese sobre esse porvir que foi falado agora, de Oséias, capítulo 1, do versículo 10 ao capítulo 2, versículo 1, porque do capítulo 2, versículo 2 ao 13º, tem um parêntese sobre essa esperança no porvir. Esse parêntese é fechado, tem um parêntese ali que fecha este porvir, essa esperança no porvir. O profeta agora volta à realidade da situação que está acontecendo na sua época. Gomer, que era sua esposa, ainda se comporta de maneira vil. Israel continua em suas iniquidades, surdo às declarações inspiradas de Oséias. Deus, portanto, meu irmão, usando como exemplo a triste vida conjugal de Oséias e Gomer, continua falando a Israel, esperando que o povo logo ouça e aceite a sua mensagem de reconciliação. Oséias 2, capítulo 2, do versículo 2 a 5, vai mostrar essa mãe repreensível que era Gomer. A mãe do versículo 2, meu irmão, fazendo um paralelo, é a nação de Israel. Os filhos subentendidos aqui representam as pessoas, ou seja, os habitantes do país. O profeta os está demonstrando a debaterem com sua mãe, ou seja, sua nação, a sua volta, ou seja, a volta ao seu marido, ao pai deles, a restabelecer seu relacionamento com ele, antes que seja tarde demais. As prostituições e adultério de Israel, nesse caso, seriam os caminhos idólatras que eles estavam palmilhando.
unindo-se a vários amantes, ou seja, outras nações pagãs, produzia filhos ilegítimos que Deus não podia aceitar como seus. A conduta ilícita a separou do seu primeiro amor, de tal forma que o Senhor não podia mais apresentar Israel como sua mulher, muito menos ele. A ligação da adúltera com seus amantes réprobos mostrava, meu irmão, também a falta de confiança e de confiança no Senhor. Ela, por seus atos infames, recebia dele pão, água, lã, linho, óleo e bebidas. Está em Oséias capítulo 2, versículo 5. Coisas que o seu marido teria providenciado com a maior alegria, meu irmão, porque ela não estava tendo isso do seu, ela por seus atos infames recebia dele tudo isso. Ela recebia se ela estivesse com seu marido, porque seu marido estava ali para lhe ajudar e ela tinha que permanecer fiel a seu esposo. No entanto, escolheu a vereda da vergonha, provando-se uma mãe irrepreensível. Sujeitava-se assim à inevitável cólera do seu esposo ao perseguir nesta estrada escabrosa. Aí Oséias vem do capítulo 2, do versículo 6 ao 8, mostra que era uma esposa ingrata. O Senhor amava tanto a Israel que chegou a dificultar bastante a aproximação deste com seus amantes. E Deus tentou, meu irmão, colocou obstáculo para que o povo não viesse a se corromper. E nós observamos que o Senhor fala em Oséias 2,7, irei, tornarei. Ela falando, na verdade, era falando do retorno. Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Observamos nesse trecho obstáculos que ele põe no seu caminho. O marido, sabendo que as consequências da infidelidade da sua mulher seriam devastadoras, procurava protegê-la desses encontros clandestinos. Ela começou então a pensar sobre o seu amor principal. Por isso ela olha e fala isso: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Porém, o caminho de volta, meu irmão, mostra-se custoso para sua esposa. Há muito tempo ela se achava submersa no vício. O preço do arrependimento pode ser muito alto. Deus lembra a Israel a sua ingratidão, que nem sequer notava que os próprios alimentos e riquezas que recebia dos seus amores e que oferecia a Baal vinha originalmente dele, de Deus. Então a falta de gratidão manchou a alma do povo. Era preciso uma purificação total para efetuar uma renovada vinculação com o Senhor. Meu irmão, e no versículo 9 a 13 de Oséias capítulo 2, vem mostrar a exposição e o castigo da esposa infiel. A punição pelos pecados de Israel está próxima. A tolerância do marido para com sua esposa está se esgotando, meu irmão. O prazo da sua paciência está nos últimos segundos do tempo permitido. Deus, que aguardou o máximo possível, vai agora despejar sua fúria sobre o seu povo por causa da sua escolha, meu irmão. Então, recordamos-nos que é o profeta quem está falando. Portanto, são palavras do Senhor a Israel. Os castigos aqui mencionados acontecerão se a esposa persistir na imoralidade. Veja os verbos que fala, meu irmão. Em Oséias capítulo 2, versículo 9 ao 13. Reterei meu trigo e meu vinho, abaterei a minha lã e o meu linho, descobrirei as suas vergonhas, farei cessar o seu gozo, devastarei a sua vide, a sua figueira, castigá-la-ei pelos dias dos Baales. Então, tudo isso pelo fato de que andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oséias capítulo 2, versículo 13. Então era isso que Oséias falou. E Oséias do capítulo 2, versículo 14 ao capítulo 3, versículo 5, vai falar da restauração. Essa restauração é uma expressão bela, meu irmão, propícia e gratificante, diz respeito que a renovação do conserto, reforma e melhoramento, significa o restabelecimento antes e que agora voltou a ser. É o elo ou vínculo partido que experimenta conserto, meu irmão. Temos observado que a esposa Israel está desejosa de voltar a ser restaurada. A gente viu isso falando em Oséias 2,7. Agora o marido
que é Deus, indica a sua vontade de propiciar essa restauração, promover essa comunhão da sua parte. Ele tudo fará para reavê-la. E Oséias 2, capítulo 14 ao 20 vai falar sobre isso. Relembrando a libertação de seu povo no Egito, Deus relata que como foi naquele dia, no futuro haverá outro semelhante de libertação, outro dia semelhante de libertação. O Senhor atrairá o seu povo amado e levá-lo ao deserto, onde pode estar sós, sem influência de fora, e falará ao seu coração. Antes, meu irmão, onde houve dores e tribulação, que é o vale de Acor, vale de perturbação, conforme Josué 7:26, haverá uma porta de esperança, Oséias 2:15. Então, meu irmão, será o início de um novo relacionamento com bênçãos, paz e segurança para o futuro. Serão esquecidos os deuses e os pecados do passado. O perigo e a ameaça dos animais que devoravam a lavoura e das guerras serão banidos. O Senhor está chamando de meu marido e não meu Baal, nome que significa meu mestre ou Senhor, embora uma palavra imprópria, que é essa palavra Baal, porque se aplicava a ídolos e não corretamente ao Deus verdadeiro. Então, meu irmão, a união entre Deus e Israel será permanente. Desta vez serão como marido e mulher para sempre. O amor do Senhor selará a união com justiça, juízo, benignidade, misericórdia e principalmente fidelidade. Resultará em um real conhecimento de Deus, e Deus estava chamando o povo, a nação, para isso, para esse juízo de restauração, para que o povo desse ouvido, porque foi semeado por Deus. Conforme Oséias 2, do capítulo 21 ao 23. Neste mesmo dia, o Divino Mestre iniciará o cumprimento de uma série de eventos. Ele falará ao céu, o céu à terra, a terra ao trigo, ao vinho e ao óleo, e este é Jezreel. Significa que Deus abrirá, meu irmão, as janelas dos céus, e as chuvas naturais e sobrenaturais cairão sobre a terra ressequida. Esta, então, produzirá lindos frutos e belos campos de cereais. Serão como seu amado e evidenciarão que Deus semeia também para o bem de Jezreel, que desta vez significa algo positivo. Israel será semeado com o amor do Senhor e para a sua glória na terra. Tanto o primeiro versículo do segundo capítulo de Oséias, quanto o último declaram que Deus se compadecerá dos seus, mostrando-lhe seu favor e chamando-os de meu povo. Triunfantemente brandarão: Tu, Senhor, és o meu Deus. Oséias 2:23. Enfim, vemos glorioso resultado de uma perfeita renovação no relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Agora, Oséias, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, pela segunda vez o Senhor manda o seu servo buscar uma mulher adúltera. Observe, pela segunda vez. Sem dúvida, meu irmão, é Gomer, que voltou à vida corrupta e se acha em condições deploráveis. Oséias é enviado para readquiri-la. Naqueles dias, meu irmão, pessoas compradas se tornavam escravas de quem as comprava. Gomer tinha se vendido à escravidão, porque não era mais possível ganhar dinheiro prostituindo-se. O seu corpo desgastado pelo pecado não era mais desejável aos homens. O preço que o profeta pagou por ela foi de um escravo. Adquiriu e trouxe-a de volta à sua casa. Suas ordens agora foram severas. Não podia mais se prostituir e teria que esperar pelo seu marido muitos dias, conforme fala Oséias 3:3. Possivelmente, meu irmão, uma das razões dessas restrições foi a de fazê-la refletir seriamente sobre os seus pecados e reconhecer todos os danos e sofrimentos que tinha causado a outros e a si mesmo, e a buscar perdão, meu irmão. Então, meu irmão, somente depois desse afastamento prolongado é que lhe seria permitido viver juntamente com o seu marido. A aplicação disto, meu irmão, tem a ver claramente com os filhos de Israel.
Assim como Oséias comprou Gomer, o Senhor comprou o seu povo através do seu grande amor e depois através do seu sangue. Mas passarão longos dias sem governos, sem religião, conforme fala Oséias 3,4, prisioneiros da sua rebeldia espiritual e também das nações inimigas que os fizeram seus súditos por muitos anos. Apesar de ser uma esposa do Senhor, fica sem a comunhão conjugal com seu marido até chegar o tempo da restauração. Então, após esse período, os filhos de Israel tornaram-se finalmente a buscar o Senhor e a Davi, que aqui representa o Messias, primogênito principal e perfeito da linhagem real da casa davídica. Depois dessa demorada espera, nos últimos dias, quando o esposo voltar para reatar o seu pleno relacionamento com os judeus, então eles se submeterão e se humilharão perante o Senhor, e tremendo se aproximarão dele e da sua bondade, meu irmão. Então é isto que o livro de Oséias nos mostra. E o capítulo 4, o capítulo 5 vai mostrar os pecados multiplicados. Porque Oséias viveu um drama real. Ele experimentou a mágoa e a aflição de um casamento dissoluto, meu irmão. Ele suportou uma cruz pesada e talvez tenha chegado a ponto de não querer participar mais desta parábola da qual ele fazia parte. Agora, contudo, com o pior já ocorrido, Oséias está pronto a continuar cumprindo sua missão, porque o que foi mais pesado que foi a sua vida sendo usada como uma parábola, como simbolismo ali para mostrar aquilo que estava acontecendo com ele, era o que Israel estava fazendo com Deus, foi usado em sua vida e agora ele vai e continua cumprindo sua missão como profeta. E ele continuou essa missão porque ele estava agora aprovado. E aprovado, pronto e disposto e conhecendo o desejo de Deus, ele proclama com discernimento penetrante os fecundos pensamentos do Senhor. E Oséias vem no capítulo 4 e vem mostrar a contenda do Senhor. Ele mostra que Deus está insatisfeito com o seu povo e falando que essa contenda se baseia na falta de verdade, amor e conhecimento divino por parte do povo, meu irmão. A falta de conhecimento está arruinando todos e tudo. E Oséias proclama isso. Os líderes eclesiásticos eram os principais responsáveis pelo desvio espiritual, pois o seu total desrespeito às leis divinas influía para que o povo de Israel deixasse o caminho da retidão. E era um povo que estava contendendo com o Senhor. E a razão de toda essa insubordinação foi porque ao Senhor deixaram de adorar. Isso está falando lá em Oséias 4,10. E já estavam cultuando, meu irmão, a outros deuses. E Oséias vem e denuncia isto. Oséias 4,18, ele fala que os príncipes, que eram os líderes, amam apaixonadamente a desonra. Por se entregar a bebedeira, Israel já tinha perdido sua razão, irmão. A perversão era não somente religiosa, mas também psíquica e física. Isto tudo estava acontecendo em Israel, meu irmão. Então tem que ter muito cuidado. E o povo estava fazendo coisas em excessos. O nosso Pai reconhece que nós somos fracos, que falhamos, que caímos em tentação. Às vezes caímos várias vezes na mesma tentação. Porém, se nós, meu irmão, arrependermos, sinceramente, Ele perdoa e nos purifica. Agora, contudo, se continuarmos a cair, começarmos a sentir menos remorso pelo pecado cometido, destruímos o nosso relacionamento com Deus. E Oséias declara isso, que o povo se aprofundou nas práticas erradas. Agora não é o Espírito do Senhor que está no meio deles, mas o espírito de prostituição. Os filhos de Israel não conhecem o Senhor, por isso, quando finalmente foram procurá-lo, não o acharam. Já era tarde, Deus tinha se retirado e não permitia ser encontrado, conforme fala Oséias 5, versículo 6. Então, meu irmão, tudo isso estava acontecendo em Israel. Era a infidelidade de Israel, conforme fala Oséias capítulo 6 e capítulo 7, meu irmão. Que era uma conversão por conveniência. Você vê isto. Veja o final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Oséias capítulo 5, 15 e Oséias capítulo 6, primeiro fala: estando eles angustiados
cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor. Era uma convenção por conveniência. Se eu estou angustiado, agora eu vou buscar o Senhor, mas quando eu não estou, eu não vou buscar. Então era uma convenção por conveniência, meu irmão. Então tudo isso estava acontecendo com Israel e o Senhor estava falando, estava mostrando que eles tinham que se voltar com o coração voltado totalmente para o Senhor, não uma convenção somente temporária, como um orvalho. Por isso a palavra de Deus fala isso. Que te farei, ó Efraim, Oséias capítulo 6, versículo 5. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, falando tanto do reino do norte quanto do sul, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Era convenção por conveniência. Então, eles tinham a iniquidade em Efraim, a iniquidade de Efraim. Deus quer curar Israel e se dispõe a perdoá-lo, mas a nação prefere, meu irmão, continuar doente. Deus quer curar, Deus quer fazer, mas a nação não quer. Em vez de abandonar suas abominações, ainda acrescenta outras piores à sua lista repugnante, meu irmão. A ferida se torna cada vez pior. E o povo recusa o antibiótico divino que ele está sendo oferecido, meu irmão. E Deus fala isso, que Efraim é como um pão não virado. Oséias capítulo 7, versículo 8 a 16. Efraim não somente é comparado a um pão que não foi virado, como também a uma pomba enganada e a um arco enganoso. Então, pão não virado, os judeus assavam o pão ou bolos, os quais eram achatados e arredondados em um forno rústico. Observe, primeiro assava de um lado e depois o viravam, assando assim o pão inteiro e por igual. Se não fosse virado, um lado ficava queimado e o outro cru. O calor do fogo não podia penetrar toda a massa e assá-la uniformemente, e desse modo não servia para ser comido, pelo que era jogado fora, simbolizado por esse bolo não virado, esse pão não virado. Efraim ou Israel não permitia que Deus o virasse para que fosse completamente cozido. Então a rebeldia de Israel tornara semelhante a um pão não virado. Ora, só o Senhor é quem sabe, meu, quanto tempo o pão necessita para ser assado, tanto de um lado quanto do outro. O fogo, por sua vez, atua no pão a fim de torná-lo bom para o consumo. Note também que a mistura dos ingredientes do pão não era uma das melhores. A mistura de Efraim com outros países somente poderia gerar um produto de mau sabor. Israel também é comparado a uma pomba enganada. O simbolismo aqui revela a falta de senso e de direção de Israel. Sem entendimento, confuso e perplexo, sem saber para onde ir, caiu cativo numa rede. Neste caso, a armadilha da Síria, preparada pelo Senhor para castigá-lo. E é também comparada a um arco enganoso. Trata-se de um arco que não pode arremessar uma flecha na direção certa. A flecha não podia atingir o alvo, porque o arco era falho. Israel não acertava o alvo da sua salvação, irmão, porque o seu instrumento de impulso era defeituoso. Aparentemente apontava para a direção certa, mas ao se soltar a flecha, desviava e atingia o alvo da idolatria e não da graça e do perdão de Deus. E os dias de castigo virão, e o Senhor fala disso, e Oséias fala disso. Porque Deus deu essa mensagem a Oséias no capítulo 8 e 9 de Oséias. Vai falar sobre as demonstrações. Esses capítulos salientam a punição da apostasia de Israel. E Oséias prossegue enumerando os pecados do povo e mostrando que, por causa dessas transgressões, a nação será duramente castigada. O profeta também avisa, meu irmão, que não deve confiar na sua prosperidade, como fazem as outras nações, e prega abertamente sobre o tema. Ai deles, ou seja, Israel, quando deles me apartar, porque Israel rejeita o bem. Israel abandonou a Deus, meu irmão. Israel não ouve mais a Deus. Observe, Israel rejeita o bem. Oséias, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Israel abandonou o seu Deus. Oséias, capítulo 8, 14, capítulo 9 ao versículo 9. Oséias não ouve mais a Deus. Oséias capítulo 9, do versículo 10 ao 17, meu irmão. Israel tem a malícia também. O coração de Israel vai mostrar também. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. O seu coração é falso. Oséias 10, capítulo 1
Oséias capítulo 10, versículo 1º e 2º. Então, os capítulos 10 de Oséias e 11 vai falar sobre a malícia de Israel, porque o povo era ligado ao ídolo e ao deus bezerro, de modo que não temeram quando estes foram tirados deles ou destruídos. Quando a Síria levou cativos os israelitas, meu irmão, o bezerro os acompanhou. Levaram-no como presente ao rei da Síria, pensando que seu ídolo principal iria lhe guardar e sustentar. Está lá em Oséias, capítulo 10, do versículo 5 ao 6. Observe que o povo tinha se apegado à idolatria. Israel iria ter uma má colheita, conforme Oséias, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 15. Como Deus entregaria Israel? Aí tem lá a resposta em Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. O versículo 8 do capítulo 11 é o texto principal de Oséias. O Altíssimo Deus e Senhor exclama: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria com a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Então, o amargo do livro, meu irmão, se acha nessas palavras. Se acha nessas palavras, meu irmão. É o tema do livro de Oséias, evidenciado pelo clamor comovente do marido divino pela sua noiva errante. Como ele fala no próximo versículo: sou Deus e não homem. Oséias capítulo 11, versículo 9. Então, meu irmão, seu grande desejo não era destruir e exterminar a raça judaica, mas conservá-la, amá-la, restaurá-la e continuar sendo seu meigo amante, mas Israel não o quis. E Oséias capítulo 12, versículo 3 vai falar sobre isso, sobre a ruína de Israel. Oséias está terminando agora a sua mensagem e nos dá aqui um resumo da história de Israel, das iniquidades que o povo praticava, da ira vindoura que recairá sobre o povo. O profeta acentua, meu irmão, as alianças que Israel está fazendo com países ímpios. Agora a contenda divina é também com Judá e não só com os países. Está lá em Oséias capítulo 12, versículo 2. No início, como nós vimos no capítulo 4, isso era com o reino do norte, e agora abrange também o reino do sul, agora está pegando a nação toda. Israel era pura vaidade. Oséias capítulo 12, do versículo 1 ao 14, meu irmão. Eles começam a pecar agora sem parar. Isso está lá em Oséias capítulo 3, do versículo 1 ao 8. E era isso tudo que estava acontecendo com Israel. Mas vem o capítulo 14 e Oséias está mostrando a restauração de Israel. Porque Israel deve se arrepender. E Oséias fala isso do versículo 1 ao 3 de Oséias 14. Observamos as condições requeridas para a restauração do povo. Oséias 14, versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. Note como Oséias se inclui usando a palavra nossos. Note também o elo entre essa exortação e a oração de Davi no Salmo 51. O que Davi fala no Salmo 51, versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, meu irmão. O profeta está tentando colocar na boca dos judeus palavras dignas, meu irmão, de arrependimento. Procura instruí-los sobre como devem se dirigir a Deus, a fim de serem restabelecidos. Não quer isso dizer que o arauto do Altíssimo também tenha dobrado seus joelhos perante Baal, não, mas que se une aos irmãos como patriotas. Por isso Oséias se inclui nesta profecia, nessa sua fala, para que se assim os levar a uma decisão correta, para que o povo venha decidir. O profeta deseja que percebam que não é por meio das suas alianças com a Síria, nem pelas suas forças militares, nem pelos seus ídolos inúteis que obterão salvação. Somente alcançarão a misericórdia do Pai quando voltarem contritos e sinceros para o Senhor, porque o Deus que proclama juízo é o Deus também que proclama arrependimento e proclama também restauração. E era isso que Deus estava falando para Israel, porque Israel não queria abandonar a idolatria e o adultério. Por isso Deus, depois de muito insistir, porque Deus muito insistiu com Israel para que ele se arrependesse, enfim, Deus vem e envia o castigo.
E eles foram entregues, meu irmão, às potências estrangeiras e vis. Todo aquele, meu irmão, que almeja a restauração espiritual precisa voltar arrependido ao Pai Celestial. Seja pecador ou desviado, revelará sabedoria e prudência quando assim fizer. E gozará então, meu irmão, do sublime amor do soberano Senhor e Salvador. Porque o Deus que fala sobre juízo, sobre arrependimento, porque ele fala por amor, para que o povo se volte para ele em arrependimento, para que aconteça de fato a verdadeira restauração. Era isso que Deus queria do povo, que o povo se arrependesse. E Oséias foi usado sim, essa metáfora do seu casamento com aquela mulher, e Deus mostrou que assim como está acontecendo na vida de Oséias, Oséias foi o exemplo vivo do que estava acontecendo com o povo. E assim nós estamos encerrando essa nossa podcast deste comentário bíblico da lição número 2, jovem, Oséias, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Que os irmãos continuem acompanhando e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.